chegando a mais um programa Saúde é Vida. Eu sou Navarro, trazendo muita informação boa para você que está nos assistindo nesse sábado na TV Sol. O programa de hoje, ele vem trazendo sobre expectativa versus realidade, com duas entrevistadas muito interessantes, né? A doutora Renata Martinuzzo e também a psicóloga Camila Bender, que vem trazendo sobre o pré, o durante e o pós-operatório. Não perca! Esse programa está super especial. Começamos mais um Saúde é Vida. A entrevistada do bloco de hoje é a doutora Renata Martinuzzo. Renata, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco sobre a cirurgia plástica. Obrigada, Thiago, pelo convite, aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Agradeço bastante, fico honrada aí com o convite de vocês. A cirurgia plástica é uma especialidade da medicina reconhecida aí pelo Conselho Regional de Medicina e, assim, didaticamente ela é dividida em estética e reparadora. Para mim e para a maioria dos profissionais que já atuam na área, ela é uma especialidade só, porque muitas vezes, em tratando de pacientes, a gente usa técnicas da estética em pacientes reparadores e vice-versa. Bacana. Quando e por que você começou na parte de cirurgia plástica? Então, eu já decidi mesmo, com certeza, fazer cirurgia plástica durante a faculdade de medicina. Eu tive uma influência familiar, um tio, o irmão da minha mãe, que é cirurgião plástico, que eu sempre tive contato desde criança, acompanhando a rotina dele. E já na faculdade eu tive a oportunidade de acompanhar as cirurgias, e aquilo ali me encantou. A primeira vez que eu vi uma cirurgia plástica, eu fiquei fascinada. O fato de poder trabalhar com o ser humano, lidar com a autoestima, com a beleza. Eu falei, bom, é isso que eu quero mesmo fazer. E daí fui em frente. Que bacana. Então, esse seu tio te inspirou, a seguir essa carreira. Sim. E trazendo para o lado do paciente, o que, na sua opinião, considera uma inspiração, por exemplo, eu? Por que eu procuraria uma cirurgia plástica? Quais são os pontapés iniciais aí de uma pessoa que busca essa melhora na autoestima? Então, primeiro passo, eu acho que é a pessoa ter alguma coisa que está incomodando, Alguma coisa na aparência dela que não está incomodando. Pensando na área estética, alguma coisa que incomoda, que ela não está satisfeita, Às vezes é uma coisa que já vem há muito tempo, desde a época da adolescência, para realmente se sentir melhor, melhorar a autoestima. E também pensando na área reparadora, alguns pacientes, que foram submetidos a cirurgias por motivos de acidentes, queimaduras, alguma coisa que aconteceu, tumores, que deixaram algumas sequelas, e precisam voltar a se sentir melhor, a se inserir novamente na sociedade, a voltar a ter aquela autoestima e conviver melhor consigo mesmo, aceitar aquelas marcas que aqueles problemas que eles passaram deixaram, e saber que nós da cirurgia plástica estamos lá para poder auxiliar, para poder participar dessa reabilitação desse paciente novamente. Entendi. Bacana. E fora a parte da estética, ou até, igual você mencionou, queimados, de reparação, o que pode levar uma pessoa a procurar uma cirurgia plástica? Então, é muito comum o paciente que quer procurar a cirurgia plástica, muitas vezes com algum problema, eu quero emagrecer fazendo a cirurgia plástica, ou se inspirando em alguma pessoa. Hoje em dia a mídia, tem um componente muito forte, muito influenciador, nas pessoas, e assim, é muito comum a gente receber no consultório pacientes dizendo, olha, eu queria ficar assim, igual fulana, o nariz igual da fulana.
E então, assim, a mídia tem ditado muitos padrões, né? Então, as pessoas vêm buscando esses padrões e muitas vezes para se sentir melhor mesmo, para ajustar algumas coisas, pacientes que são obesos, pacientes pós-cirurgia bariátrica que precisam se restabelecer, né? Fazer a última parte aí do tratamento deles, que é a parte da remoção do excesso cutâneo. Enfim, nós estamos ali para orientar esses pacientes, e a função do cirurgião plástico é orientar, porque às vezes o paciente vem com uma ideia no consultório e a gente tem que, digamos assim, abrir, né? Abrir a mente do paciente, trazendo para a realidade, né? Falando, ó, não é bem assim, você tem o seu nariz sim, é bonito, não podemos melhorar, você não pode fazer a cirurgia agora, você precisa emagrecer antes. Então, eu acho que o cirurgião plástico tem que orientar esse paciente e acolher esse paciente que chega no consultório em primeiro lugar. Entendi. Então, é um mito essa ideia de que eu vou chegar lá, doutora Renata, eu quero emagrecer, né? Então, a cirurgia, ela pode sim me ajudar, mas para até efetuar uma lipo, né, a pessoa fala muito da lipoaspiração, né? Tem alguns casos que tem que emagrecer com dieta e exercício também. É verdade isso, doutora? Sim. Não é qualquer paciente que pode fazer uma lipoaspiração. Não é qualquer paciente que é candidato. Meus pacientes se indicam cirurgia. Isso é muito comum, né? O paciente se indicou, eu vim aqui porque eu quero fazer uma lipo. Então, assim, primeiro, né? Vamos analisar quem é esse paciente, né? Você tem indicação para lipoaspiração mesmo? Você está dentro do seu peso correto? Porque, em primeiro lugar, a lipoaspiração não é uma cirurgia que vai emagrecer, né? Ela busca remover gordura localizada, é para contorno corporal, não é para emagrecimento. Então, o paciente candidato à cirurgia plástica, em primeiro lugar, tem que estar dentro do peso adequado, tá? Nós não podemos operar pacientes obesos, porque é um risco muito alto, né, para o paciente. E fora que o resultado não vai ficar bom, né? Então, a função do cirurgião plástico é orientar. O candidato ideal são pacientes que estão mais próximos do peso, já que praticam atividades físicas, pacientes saudáveis ou que têm comorbidades, por exemplo, uma hipertensão leve controlado, ou tem um diabetes leve controlado. Então, precisa estar bem alinhado, porque como já vai fazer uma cirurgia estética, a gente não pode colocar esse paciente num alto risco, né? Então, tem que ter a consciência que vai chegar no consultório, vai fazer a cirurgia plástica para se sentir melhor, mas vai fazer com segurança. Entendi. Segurança sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Não, bacana. E quais outras cirurgias, né, que estão aí na tendência, na moda, né, que você poderia passar para quem está nos assistindo? Bom, basicamente, eu acho que a grande procura aí do consultório do cirurgião plástico, nós atendemos hoje muitos homens, mas a maioria ainda do consultório são mulheres. E eu atendo muitas mulheres, mamães, né, que tiveram seus filhos e vêm para o consultório, eu quero conquistar o meu corpo mais próximo do que era antes. Então, essas mamães vêm, né, para fazer uma lipoabdominoplastia, né, que é a cirurgia do abdômen associada à lipoaspiração, né, que a gente tem uma mudança muito grande na gestação, né, de toda a configuração da musculatura, a gente tem um afastamento da musculatura do reto abdominal, então a gente tem que reposicionar isso. As mulheres também têm alteração nas mamas, né, então querem modificar essas mamas, ou muitas vezes uma paciente mais jovem, assim, quer fazer só uma lipoaspiração para melhorar um contorno corporal, né? Tem inúmeras cirurgias, né, da parte estética, a gente, pacientes que se incomodam com o nariz, que às vezes é um grande trauma que vem carregando desde a adolescência. Enfim, poderia citar para vocês inúmeros exemplos. E tem também as crianças, né? Que nós fazemos cirurgias em crianças, que a mais comum é a autoplastia,
né, naquela correção da cirurgia, uma cirurgia para correção de orelha em abano, né, que geralmente lá por volta dos 6 anos de idade a gente já pode indicar essa cirurgia para as crianças. Bacana. Sobre essa cirurgia, então, plástica, ela é segura para crianças também, né? Então, por exemplo, eu imagino que essa dúvida esteja na cabeça de quem está nos assistindo agora, né? Eu tenho um filho, ele está incomodado, sofrendo um bullying, né, na escola, por causa da orelha de abano, né, do termo que você utilizou. Então, a partir de 6 anos, eu posso, né, procurar um médico, um cirurgião, para fazer essa correção também. Né, sim, pra... sim. A cirurgia plástica, quando bem planejada, ela é muito segura. Né? Existe um mito aí muito grande, os pacientes têm medo, né? Principalmente da lipoaspiração, mas o importante, o mais importante, quando alguém vai buscar passar por uma cirurgia plástica é pesquisar sobre o médico, se esse médico ele é um médico que pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso no próprio site da Sociedade Brasileira é possível fazer essa pesquisa, né? E durante a consulta conversar com esse profissional, onde vai ser realizado esse procedimento? É no hospital? Esse hospital tem infraestrutura? Se o paciente precisar de um suporte de UTI, esse hospital fornece esse suporte de UTI? Quais são as complicações dessa cirurgia? Porque todas as cirurgias, por mais que nós planejamos, todos os procedimentos são sujeitos a complicações. Inerente isso ao médico, a técnica, é complicação do próprio procedimento. Então, isso tem que ser muito esclarecido para o paciente. O que nós podemos fazer para evitar essas complicações, conversar com o paciente está preparado de forma nutricional, preparado da cirurgia, com o peso adequado, né? Tudo certinho, as medicações que vai usar, conversar sobre cirurgias prévias, alergias, problemas que teve em procedimentos anteriores. Então, um bom planejamento ameniza os riscos. Então, isso possibilita o profissional realizar cirurgias plásticas em diversas idades, né? Em crianças, né, quando indicado, né, em adolescentes, até pacientes mais velhos, né? Já operei pacientes de 70 anos, tem senhores de idade que têm alguns problemas de tumores, de cutâneo, de pele, que a gente consegue fazer também algumas cirurgias, pacientes de 80 anos. Então, quando bem conversado, bem planejado, dá certo, sim. Então, o segredo de uma boa cirurgia, né? No pré, durante o pós, é o planejamento. Isso, exatamente. Bacana. Tem alguma dica, né, que você está guardando na manga, né, para quem está nos assistindo também, né? Qual seria uma dica para procurar, não só procurar um médico especialista, né, mas no pós-cirúrgico, né? E a gente vai falar daqui a pouco, né, com a psicóloga Camila também, falando sobre um pós, né, na parte médica. Como que funciona esse acompanhamento pós-cirúrgico? Então, o acompanhamento pós-cirúrgico, logo no começo da cirurgia, né, a gente costuma ter um retorno bem próximo, né, do procedimento. Então, a dica que eu dou para os pacientes em primeiro lugar, mais uma vez, procurar um profissional que você confia, né, que tenha aquela empatia, que você sinta aquela segurança com o seu profissional. Ter a certeza de que você vai fazer um procedimento, mas se alguma coisa der errada, aquele profissional vai estar ali do seu lado, te assistindo, te auxiliando, te explicando, né? Então, por isso que logo depois de uma cirurgia plástica, os retornos são bem próximos. Exemplo, 5 dias do pós-operatório, né, de 3 a 5 dias, depois ele vai espaçando esse acompanhamento para 30 dias, 3 meses. Então, o comum é a gente acompanhar um pós-cirúrgico aí em 1 ano, né, que 1 ano muita coisa pode mudar, né. E hoje em dia, eu acho assim, o paciente que está se sentindo inseguro, né, fala assim, bom, eu estou fazendo essa cirurgia por quê? É para mim, é para agradar a mim, eu estou com algum problema que eu quero resolver comigo mesmo, ou eu estou fazendo para agradar outra pessoa, para resolver algum problema pessoal. Então, quando tem alguma questão aí psicológica envolvida, eu sempre aconselho, né, a passar com uma psicóloga antes, para a gente definir certinho se realmente esse paciente está preparado para uma cirurgia, preparado
para o que vem acontecer lá na frente, para alinhar principalmente as expectativas desse paciente em relação ao procedimento, né? Como você quer ficar, como você espera ficar, se a expectativa não está muito alta. Então, é interessante, sim, a equipe multidisciplinar, eu acho que faz toda a diferença no sucesso do tratamento, né, desse paciente, principalmente pensando em paciente pós-bariátrico, né? Então, um acompanhamento com uma boa psicóloga, se for necessário, eu indico. E hoje em dia a gente também tem várias ferramentas aí na fisioterapia, né, muito legais para ajudar no retorno mais rápido, né, ao trabalho, que hoje em dia a vida está super acelerada e eu acho que o pessoal que faz a cirurgia quer recuperação para ontem, então tem uma série de coisas, drenagem. A fisioterapia também está aí para auxiliar bastante o retorno tranquilo aí às atividades. Entendi. A questão do tempo de recuperação, né? Como você disse, para ontem. Qual seria um tempo de uma bichectomia, por exemplo? Está na tendência aí, você abre no Instagram, tá bastante alta a bichectomia. Então, essa cirurgia e a bichectomia, ela tem uma recuperação muito rápida, né? Porque é uma cirurgia realizada dentro da cavidade oral, né? Para remover, né, esse excesso, a bola de Bichat, né? Que acaba causando uma volumização do rosto aí de alguns pacientes. Os pacientes querem para dar uma afinadinha no rosto. E por ser uma cirurgia que tem caráter, que a gente fala ambulatorial, que às vezes é realizada em consultório médico, não necessariamente às vezes precisa ser realizada em hospital. Eu sempre prefiro realizar os procedimentos todos em hospital, né, por ser mais seguro, mas muita gente faz de forma ambulatorial, é bem tranquilo, né, porque não envolve um corte muito grande, né, só um cuidado mais com a alimentação. Eu diria que o tempo de recuperação aí de retorno às atividades é praticamente imediato, né, você faz a cirurgia uns 2 dias depois, no máximo, você já está ali trabalhando. Diferente de uma cirurgia como uma abdominoplastia, uma cirurgia de mama, que envolve cicatrizes maiores, né? Então, já são cirurgias que eu oriento os pacientes para reservar aí uns 30 dias de férias, né? Sem fazer esforço físico, né? Para cuidar da cicatriz, porque se esforça muito, pode comprometer o resultado da cirurgia, pode ter complicação, tem questão de uso de drenos. Então, essas cirurgias, como o abdômen e mama, eu sugiro um tempo de recuperação maior de 20 dias a 30 dias no máximo, tá? A lipoaspiração já é mais rápido, né? Lipoaspiração em 7 dias, no máximo 15, você já está aí retornando aí às atividades. Se for uma lipo tranquila, correr tudo bem. Então, assim, eu acho que hoje em dia o paciente quer retornar o mais rápido possível. Ele não quer parar muito tempo, mas tem que colocar na cabeça que vai ter que sim, quis fazer a cirurgia e o pós-operatório bem feito, um bom descanso, uma boa recuperação também faz parte do sucesso da cirurgia. Então tem que respeitar esse período de descanso e se programar para isso. Entendi. Não adianta, eu vou lá, faço uma lipoaspiração, ou seja, uma lipo HD, que também está bem alta, né? E faço na sexta-feira, segunda-feira já vou pro meu treino de CrossFit. Não, isso assim, é bem improvável. Atividade física eu libero para algumas cirurgias maiores, assim, como eu citei, né, do abdômen, mama, uns 3 meses só de pós-operatório, né, que envolve uma cicatriz, cirurgias que envolvem prótese, né. Agora, a lipoaspiração, depois de uns 30 dias, já dá para voltar, assim, às atividades. E vai sendo uma coisa gradual, né. Primeiro você volta com uma caminhada leve, dependendo do que fez, vai fazer peso só na perna, não vai pegar no braço. A gente sabe que o paciente quer voltar à vida normal e é importante, sim, voltar à atividade física o quanto antes para também não ter um ganho de peso e perder o resultado, né, da cirurgia. Mas a gente orienta que tudo tem o seu momento certo para acontecer, né? Bacana. E qual outro tema que você gostaria de falar para quem está nos assistindo, que você é muito importante nessa parte da cirurgia plástica? Então, hoje em dia eu acho que assim, a cirurgia plástica é uma especialidade muito ampla, né? Não é só cirurgia,
Então, a gente também conta com os procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, que é uma coisa que eu acho que a gente ainda não conversou, e que são os botox, preenchimentos também. E eu gostaria de fazer um alerta aí para as pessoas, que eu acho que hoje em dia esses procedimentos minimamente invasivos, não é porque tem o nome minimamente que a gente tem que banalizar. Eu acho que as coisas estão muito banalizadas, né? A estética em si, e as pessoas querem resultados imediatos, querem as coisas para ontem, e eu acho que tem que ter um pouco de cautela aí na escolha do profissional para fazer o procedimento, nem que for um preenchimento, um botox, e quanto mais uma cirurgia, tá? A gente tem visto muitas coisas muito, assim, assustadoras acontecendo, né? Pacientes fazendo cirurgias em profissionais não médicos dentro de consultórios, operando o nariz, enfim, uma série de coisas. Então, eu gostaria de fazer um alerta aí para os pacientes, não entregar o seu rosto e o seu corpo para qualquer tipo de profissional. Pesquise bastante, tenha segurança na profissional que você está fazendo, que, como eu comentei, que vá te estender a mão, estar ali do seu lado e saiba tratar as complicações que esses procedimentos podem vir a acontecer, porque podem acontecer, sim, isso é muito sério. Então, é isso que eu gostaria de dizer, essa mensagem aí, de alerta aí à população, e que estou à disposição aí, sempre que precisar, e o cirurgião plástico tem que acolher mesmo todo mundo e ter muita paciência, conversar, porque por detrás ali daquela pessoa que quer se sentir bem, tem uma história muito grande ali atrás. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para entender tudo isso também e saber direcionar o paciente de melhor forma possível. Doutora Renata, para a gente finalizar esse primeiro bloco, né, com chave de ouro, nós falamos junto o nosso slogan de sucesso, o Saúde é Vida. Olá pessoal, sou o Rodrigo, sou o gestor aqui da distribuidora de cimento Tio Rode. É com um enorme prazer que eu venho apresentar a nossa empresa para você. Pessoal, aqui está a Bela do financeiro, tá? A Patrícia do comercial, para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Venha conhecer a Sanari, localizada na Rua Oswaldo Cruz, 389, em frente ao Ponto Cidadão. Conheça o Dr. Sanari, médicos e exames para todos, sem mensalidade, sem taxa de cartão. Teste rápido para Covid-19, PCR, exames de sangue e muito mais. Clínico geral, ginecologista, oftalmologista, psicólogo, agende agora! Voltamos agora aos comerciais, né, com a entrevistada Camila Bender, né, que é psicóloga focada em pós-operatório. Camila, muito obrigado, né, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a honra de estar gravando aqui. Bacana. Camila, por que você se especializou, né, em pacientes aí pós-operatórios? Legal. Bom,
Para mim comentar sobre a minha trajetória, é importante eu comentar sobre a minha história de vida. Eu acabei me especializando na área de pós-operatório, cirurgias bariátrica, reparadora, por conta da minha vivência com a obesidade. Então, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um adulto obeso, e pela insatisfação, pela imagem corporal, pela minha saúde, eu acabei optando por trabalhar nessa área, porque eu senti a necessidade de profissionais qualificados nessa área. Quando eu procurava ajuda, eu percebia que existia essa falta, esse olhar com respeito com o paciente com sobrepeso e obesidade. Entendi. Então, o que te levou a ser especialista nisso foi a sua vida mesmo, né? Você teve essa infância tratando a obesidade, adolescência, você falou, não, quando que eu ficar mais velha, né, ficar adulta, né, vou me especializar nessa área para ajudar as pessoas como eu, né, como você passou, né, a sua trajetória de vida e focado nesse público, trazendo esse acolhimento, né, como a doutora Renata já disse anteriormente, né, no primeiro bloco, acolher essas pessoas, essas crianças e adolescentes obesos. Isso mesmo. Então, para mim, eu senti muito, né, estar com obesidade, foi bem difícil e, infelizmente, alguns profissionais da área da saúde, até a sociedade, traz esse preconceito, né, e a gente precisa desmistificar muito isso, né, que a obesidade é uma doença crônica e que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né, e através disso eu acabei decidindo trabalhar nessa área e acompanhar essa transformação das pessoas. Não, que bacana. O tema de hoje, né, a parte da cirurgia plástica, né, que envolve também não só a obesidade, mas outros casos, né, por exemplo, da rinoplastia, da bichectomia, né, você tem pacientes que trazem, que você trata esses casos também? Sim, sim. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e que apresentam uma insatisfação da imagem corporal, né? E busca meios para tratar isso, né? Então, tem pacientes que acabam deprimidos por conta dessa insatisfação com a imagem corporal, então acaba procurando ajuda emocional. Entendi. É já a terceira vez que você fala imagem corporal. Para quem está assistindo está pensando, o que é imagem corporal, de fato? Você poderia explicar, na visão de uma psicóloga, o que é essa tão famosa imagem corporal? A imagem corporal é a imagem que o paciente projeta sobre ele, né? E isso influencia altamente na questão da autoestima. Então, se ele não consegue se sentir bem com aquilo que ele vê sobre ele, isso pode gerar algumas consequências, né? Que ele se sente mal com a imagem que ele está vendo sobre ele. Entendi. Então a imagem nada mais é do que uma projeção. Isso. Então, por exemplo, eu me olho no espelho, eu acordei bonito hoje. Aquele famoso hoje eu acordei bonito, eu vou lá e tiro uma foto para postar no meu Instagram. Não necessariamente a imagem que eu estou vendo é a imagem real. Isso. Às vezes o cérebro ele projeta uma imagem distorcida, né? E para uma cirurgia plástica, isso precisa ser analisado, né? Porque eu brinco com os pacientes, né, que às vezes o cérebro ele conta mentirinhas pra gente, e a gente tem que alinhar, né, identificar o que é a realidade dessa pessoa, né, e no trabalho psicológico a gente pode alinhar essas expectativas, essa projeção, se realmente ela não está distorcida com a realidade. Bacana. A importância, né, do atendimento pré-operatório, né, qual a sua opinião sobre essa importância de passar com a psicóloga antes de começar a procurar uma cirurgia plástica? Super importante, porque às vezes inconscientemente o paciente ele busca esse tratamento, mas ele quer conquistar alguém, né? Ele não está fazendo isso por ele, né? Está muito relacionado à conquista com o marido, porque o marido traz às vezes uma crítica com relação à imagem corporal desse paciente, um casamento que às vezes não está caminhando bem, um namoro, enfim, ou a questão da mãe, sempre trazendo essa crítica também. Então, a gente tem que analisar tudo isso para ver se realmente esse paciente, como a doutora comentou, se isso é um desconforto para o paciente ou
se ele está querendo fazer isso em troca de alguma coisa. E daí o resultado não vai ser tão bom assim, tão satisfatório, se ele quer atingir o outro e não a ele mesmo. Entendi. Então, o primeiro passo, né, passar com uma psicóloga, seria para identificar, né, qual que é a causa, né, qual que é a origem dessa necessidade, é isso? E isso para saber qual é o real objetivo dele estar procurando essa ajuda, né? Bacana. E como você poderia ajudar, de fato, uma pessoa que está com uma imagem distorcida, né? Como que funciona esse trabalho psicológico? A gente tem que avaliar todo o histórico de vida desse paciente, se ele sofreu traumas ao longo da história de vida, ressignificar muitas histórias quando essas passam a incomodar o paciente. E então, através de um processo terapêutico, a gente começa a organizar toda essa história de vida. E através disso, consequentemente, o paciente se sente mais preparado para estar se submetendo a um tratamento cirúrgico, uma cirurgia plástica, uma cirurgia reparadora. Tá, bacana. Então, o pré já está ok. Então, a gente começa, né, procura uma psicóloga para entender qual que é essa causa. Né? E durante uma cirurgia, por exemplo, a pessoa ela fez o tratamento, né, mas ela pode não estar contente. Né? Por exemplo, um pós-cirúrgico. Né? Qual seria a importância também de passar, né, de tratar com uma psicóloga ou psicólogo numa pós-cirurgia também? Super importante passar pré e pós, né, para analisar, para alinhar as expectativas, e às vezes esse paciente ele projetou uma blogueira, alguém que ele viu nas redes sociais, enfim, e ele projetou isso para ele, foi lá, fez a cirurgia, às vezes não passou por um psicólogo no pré-operatório e chega com essa insatisfação no pós-operatório porque não atingiu essas expectativas. Então a gente vai avaliar o que de fato ele estava projetando antes, né? E para ter uma maior aceitação com essa imagem corporal. Entendi. E quais seriam as maiores dúvidas, né, que você tem, pode trazer para a gente, né, quem está em casa, né, quer saber quais são as dúvidas desses pacientes, o que fica mais em ênfase, né? Quais são essas dúvidas que eles procuram, né? Chegar uma psicóloga, por quê, né? Como, qual seria o meio de campo, né, de um paciente durante esse tratamento? Às vezes eles têm muito medo do procedimento cirúrgico por ser uma cirurgia, né? E isso está cheio de angústias, então a gente vai cuidar desse medo. Ele tem o desejo, mas ao mesmo tempo ele tem muito medo. Né? Ele tem medo do pós-operatório, então a gente vai cuidar dessas questões. Esses dias uma paciente perguntou, será que dói muito? Né? O medo da dor, né? de estar se submetendo, então a gente vai cuidar de todas essas questões, além das questões emocionais. Muitas vezes o paciente ele traz um quadro, às vezes depressivo, ansioso, que precisa ser cuidado também, né? Então, essas questões que geralmente... Entendi. A depressão está bem em foco, né? Já tratamos aqui, tanto com a Natália quanto com a Helena, na parte da depressão, né, e ansiedade, né? Aonde uma cirurgia plástica ela pode ajudar, né, trazer benefícios para combater uma ansiedade ou até uma síndrome do pânico, por exemplo. Ela pode contribuir bastante porque melhora a autoestima desse paciente, né? Às vezes o quadro depressivo ele está muito relacionado com essa insatisfação que ele tem. E melhorando essa insatisfação, automaticamente a gente está tratando em conjunto esse quadro depressivo e ansioso. Camila, na sua opinião, né, quais seriam outros benefícios de fazer esse acompanhamento, né, com o pós-cirúrgico ou até o pré, como nós comentamos, né, com o psicólogo? Né? Fora a parte de autoestima, o que mais nós temos de importante para destacar? O paciente pode se sentir mais seguro com esse procedimento, ter mais leveza durante todo o acompanhamento, todo o tratamento, né? Porque ele sabe todas as etapas do processo, então com isso ajuda a minimizar a angústia, os receios, os medos, a ansiedade durante todo o processo, né? Além de ganhar muita autoestima. Então esse paciente ele alinha as expectativas daquilo que ele quer com esse tratamento,
né? Então ele se sente melhor preparado para esse momento. Entendi, ele fica mais seguro. Ele fica mais seguro, isso mesmo. Não, bacana. Então, assim, para você que quer mais segurança, né, no pré, durante, um pós-cirúrgico, né, sempre destacar a importância de um psicólogo também. Não, bacana. E tem algum outro tema que seja uma tendência, alguma novidade que você queira falar para quem está nos assistindo? A novidade é a busca do acompanhamento psicológico, porque a maioria das pessoas, quando pensam em uma cirurgia plástica ou até um processo de emagrecimento, ele é o último a ser pensado, né? As pessoas geralmente pensam em várias coisas, menos o psicólogo. Então, trazer isso, o quanto é importante o acompanhamento psicológico, não precisa estar doente para procurar um psicólogo, né? Que tem esse mito, né? Então, o psicólogo, ele trabalha no desenvolvimento das pessoas, trabalha nas queixas onde a pessoa precisa se desenvolver. Nós já viemos aqui quebrar alguns tabus, né? O pessoal fala, não sou louco, da cabeça, bem redundante, como se fosse louco do pé, né? Começa por aí, né? Para procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, né? Eu acredito, né? Como já vimos em outros programas, né? Que tem que ser muito corajoso para procurar um profissional e falar, olha, eu preciso de ajuda, né? Então, assim, provavelmente, você pode falar até melhor, né? Por que as pessoas procurariam um psicólogo, por exemplo? Muitas vezes o paciente ele procura um psicólogo porque ele se encontra com algumas demandas que ele não está conseguindo solucionar sozinho, né? E está certo ele procurar um profissional para poder caminhar em conjunto com ele e ressignificar muitas questões da vida dele, muitos traumas, muitas dores, né? Então, super importante. Entendi. Até um exemplo que a doutora Renata comentou, né? Essa parte de cirurgias para crianças, né, na parte da otoplastia, né, parte da orelha de Havana, no caso de uma criança, né, que está passando por um procedimento cirúrgico, qual a importância de uma psicóloga no tratamento dessa criança? Sim, minimiza muitos traumas, né, porque a criança ela tem que estar preparada para passar por esse momento, né, e o psicólogo começa a fazer um trabalho de aproximação com esse ambiente cirúrgico, com o trabalho de toda a equipe que vai acompanhar esse paciente, essa criança, né, nos cuidados com o pós-operatório. Certo. E essa criança, ela vai crescer, certo? Ela vai virar um adolescente, um adulto, né? Como um psicólogo pode ajudar, né, uma criança que sofre bullying por causa de alguma, seja uma orelha, um nariz, uma rinoplastia, né, durante esse período da infância, para ser um adulto melhor? O psicólogo vai trabalhar muito no resgate dessa autoestima, potencializar os valores, as habilidades que essa criança ou esse adolescente tem, né? E trabalhar nesse enfrentamento com essas críticas do externo. Entendi. Então, psicólogos, vocês vão começar a ajudar a enfrentar a realidade como ela é. Isso. Né? Não existe cura, mas sim um tratamento. É isso? Isso. Muitas vezes, aquele trauma que o indivíduo passou, ele vai lembrar, não tem como ele esquecer, mas ele vai lembrar e aquilo vai passar a não doer mais para ele. Ele vai lembrar, ele vai compartilhar aquele momento que ele viveu, mas não vai mexer mais com as emoções dele. Então, é isso o trabalho do psicólogo. Então, Camila, na parte de cirurgias para crianças, né, você que é especialista em bariátrica, uma criança ou adolescente pode fazer bariátrica também? É indicativo quando se tem o IMC para se submeter a uma cirurgia bariátrica. O IMC é o índice de massa corpórea a partir dos 16 anos. E a idade extrema para se realizar esse procedimento é até os 65 anos. Né? Então, precisa passar por um profissional para estar avaliando essa indicação. Entendi. Então, a partir de 16 anos. Não, tá ok. E na parte de uma pessoa como que ela vai fazer uma bariátrica, por exemplo? Como funciona esse processo? Eu estou com 85 quilos. Aí eu falo, Camila, eu vou fazer bariátrica, é assim que funciona? Não é assim. Primeiro tem que passar por um cirurgião bariátrico para ele analisar o seu caso, né, e fazer o indicativo. Um dos indicativos que a gente tem, como mencionei, é o índice de massa corpórea, o IMC, que tem que ter acima de 35. Então, aí inicia um tratamento de obesidade, né?
e o paciente vai, se submete a um procedimento cirúrgico. Para isso, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de uma equipe multidisciplinar, então ele vai ter que passar por pneumologista, cardiologista, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Esse paciente ele tem que estar muito bem preparado, com uma saúde adequada para se submeter a esse procedimento. Quando ele faz o procedimento e ele tem um período de emagrecimento, aí começa a vir as sobras de pele, né? E em média, 1 ano e meio, 2 anos, o paciente, o cirurgião bariátrico, ele faz o indicativo para procurar o cirurgião plástico para avaliar esse paciente para se submeter a cirurgias separadoras. Entendi. Aí entra a parte da doutora Renata. Isso mesmo. Interessante. E, por exemplo, a parte da bariátrica, né? Qual que é importante no pós-bariátrico? Esse acompanhamento com o psicólogo? Esse paciente ele precisa entender que a obesidade é uma doença crônica e que ele vai precisar cuidar ao longo de uma vida. Começando, o que é doença crônica? Antes de você dar quantidade ao raciocínio, para quem está nos assistindo, né? Não está acostumado com esses termos. O que seria Doença crônica é uma doença vitalícia, que o paciente vai ter para o resto da vida. Uma vez acometido, ele vai ter sempre. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento para o resto da vida, né? Então, ele precisa entender isso, o primeiro ponto, para ele ter uma adesão ao tratamento. Não é simplesmente ir lá fazer uma cirurgia bariátrica, mas ele precisa entender que é só o início. A bariátrica é só uma partezinha do tratamento dele, e que daí ele vai dar continuidade com o emagrecimento e depois, às vezes, é necessário fazer uma cirurgia reparadora com as sobras de pele que acaba sendo acometido ao longo desse processo de emagrecimento. Então, assim, é uma transição que o paciente passa e por isso é necessário ele entender todo esse processo. Tem pacientes que às vezes não entenderam o que é esse tratamento, chega para mim no pós-operatório e diz: estou arrependido de ter feito a cirurgia, né? Não era tudo aquilo que eu imaginava. Tem dificuldade na introdução alimentar, em tomar os líquidos, em começar uma dieta pastosa, começa a entalar. E depois, quando vem a sobra de pele, ele se sente desconfortável com essa sobra de pele e ele diz assim para mim: eu achava melhor ter o excesso de peso do que essa sobra de pele hoje, né? Entendi. E muitas vezes ele começa a boicotar o processo da cirurgia bariátrica. Ele começa inconscientemente a fazer escolhas alimentares inadequadas e começa a apresentar o reganho de peso novamente. Entendi. Então tem a possibilidade de ele voltar a ser obeso. Ele ou ela voltar a ser obeso também. Sim, porque a obesidade está dentro dele, ele precisa manter ela controlada, né? E se ele não tiver um suporte multidisciplinar para estar fazendo esse acompanhamento dele, ele pode colocar tudo a perder novamente. Essa doença que estava estabilizada até então começa a ser descompensada porque ele não entendeu o tratamento como um todo. Entendi. Na parte do tratamento, né, que nem ele se tornou obeso novamente, né, ele não pode fazer outra bariátrica. Existe a reoperação, mas não é muito indicado, tá? Por conta de riscos. Então, assim, tem que ser muito bem analisada essa reoperação. Entendi. Então, tem que ter um acompanhamento muito bom, né, para ele não voltar a ser obeso. Porque, como você disse, a obesidade é uma doença, então você tem que manter ela no lugar dela. Então, fiz a bariátrica por motivos de saúde, primeiramente, né? Eu acredito que a bariátrica ela seja focada mais na saúde do que na estética, ou os dois? Isso, ela é mais focada na saúde, uma consequência é a parte estética, né? Então, por isso que esse preparo ele tem que ser muito bem feito, né, para o paciente entender qual é o papel dele nesse tratamento, né? Eu digo que a porcentagem é muito maior de autorresponsabilidade do paciente do que da técnica cirúrgica. Esse paciente ele tem que aderir ao tratamento, né? É necessário para que ele consiga um bom resultado.
para depois ele se submeter a cirurgias reparadoras. Né? Então não adianta, eu vou lá, eu estou com acima de 100 quilos. Né? Eu procuro um cirurgião, né? Procuro um psicólogo, ok, faço a minha bariátrica. De 100 eu vou para 80 quilos, né? Enfim. E durante o processo eu me auto-saboto, né? Faço uma autossabotagem. Então eu volto com uma alimentação aí, né? De hambúrgueres, fast foods e tudo mais e volto a engordar. Depois isso vai praticamente contra todo o tratamento, né? E toda a autoestima, né, que o tratamento contribui também. Isso mesmo. Então, assim, esse paciente se sente fracassado mais uma vez. Porque o paciente que tem esse sobrepeso, muitas vezes, ele faz inúmeras tentativas de emagrecimento, emagrece, depois engorda novamente, fica nesse efeito sanfona. Então, mais uma vez, reforça para esse paciente, né, que ele não consegue. Então, por isso que é necessário fazer um acompanhamento para que seja eficiente esse processo e para que ele consiga ter essa adesão, né, de acordo com as orientações dos profissionais que estarão acompanhando ele, para que ele tenha um resultado muito positivo, que é possível. Quando se tem essa base, né, esse paciente ele consegue entender qual é o papel dele nesse tratamento e ele consegue ter um resultado muito efetivo. Não, bacana. E tem mais alguma dica de saúde que você queria deixar para quem está nos assistindo neste sábado? A importância de procurar bons profissionais especialistas na área, né, para que você possa cuidar do seu sobrepeso, da sua obesidade e até mesmo chegar a cirurgias plásticas, reparadoras, que você alinhe as suas expectativas com o biotipo do seu corpo, né? Não adianta eu projetar o biotipo de fulano, ciclano, sendo que o meu biotipo, ele é outro. Então, a gente precisa respeitar a sua essência fisiológica e essência psicológica. Não, bacana. E Camila, para a gente encerrar com chave de ouro, né? Nosso slogan de sucesso, né? Sempre terminamos com o saúde é vida, né? Então falaremos olhando para quem está assistindo agora o Saúde é Vida. Eu sou Navarro, trazendo muita notícia. Voltamos agora nos comerciais, né, com a psicóloga Camila Berlan. Ai, ai! Eita, era isso que faltou. Bender. Bender. Ai, cara.